Oi, gente. Sei que eu apareço aqui já, tá uma espécie de tradição desse canal eu aparecer apenas a cada 2 anos. Não, a cada um ano. Mas o importante é tentar ajudar vocês. Agora eu tô com o computador um pouco melhor, eu vou tentar postar com mais frequência e vou acabar postando coisas com menos edição, que é o caso desse vídeo aqui. O objetivo de hoje é aprender a filtrar PNAD em menos de 10 minutos. Eu já tenho um vídeo ensinando a filtrar PNAD, lá eu explico mais coisas com mais detalhes de o que é filtrar PNAD, como que isso funciona, né? Por que a gente tem que filtrar, por que as coisas já não vêm filtradas lá no começo. Vamos pular toda essa parte, vamos direto para o que interessa. Eu vou fazer o passo a passo aqui, sem a explicação teórica, mas eu vou mostrar tudo o que tem que ser feito, tá? Teórica, assim, da geografia do arquivo. Mas vamos lá, quem tiver mais dúvidas pode ir no... Esse negócio trava. Eu tô com problemas técnicos porque meu OBS tá travando o meu dispositivo de vídeo aqui. Deixa eu remover. Vocês vão ver essa parte? Vão ver essa parte. Provavelmente eu vou tirar, mas o mínimo de edição possível, vai. Dispositivo de captura de vídeo. Ok. Deixa eu me colocar aqui do lado. Bem menor. Então, tô aqui na tela do IBGE. Esse aqui é o site do IBGE, tá? Fui aqui na aba de downloads, aqui do lado, abri a PNAD trimestral e vou baixar o dicionário. Baixado o dicionário, vou pedir para mostrar na pasta e descompactar. Descompactando o arquivo. Aqui no Windows no Windows 7 eu tenho que mostrar mais opções. Não é para todo mundo, tá? Se você tem o WinRAR ou o 7-zip, vai variar aqui, pode ser o WinRAR. Se você não tem, vai ter que instalar, tá? Para descompactar o arquivo. Vou extrair o arquivo e abrir aqui o dicionário bonitinho na minha frente. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é construir... Deixa eu limpar essa tela. O objetivo é construir um infix do zero e em menos de 10 minutos. Então, agora marcando agora, até o final do vídeo tem que estar menos de 10 minutos. Considerando que eu vou falar sem parar, hein? Promessa é dívida. E eu vou marcar na descrição o início mesmo. O vídeo começa aqui. Então tá. O que a gente precisa para montar um infix? A gente viu lá na outra aula, na aula 1. A gente precisa de informar para o Stata que eu vou fazer um comando que começa em uma linha e termina em outra linha. Ele entende por padrão que todos os comandos ocupam uma linha só. Então, para você tirar isso, você tem que informar de alguma forma. Eu vou informar com esse hashtag d ponto e vírgula. O que isso faz? Vai mostrar, Stata, de agora em diante eu estou rodando um único comando, não importa quantas linhas eu vou usar, e isso só vai terminar com um ponto e vírgula. O nome do meu comando é infix, e aí daí para frente eu preciso do nome da variável que eu vou filtrar, a posição inicial e a posição final lá dentro do arquivo da PNAD. Lembrando que eu já expliquei o que é isso lá na primeira aula, não vou me ocupar muito disso. No final das contas eu tenho que avisar de onde que eu estou filtrando isso, então eu vou copiar o caminho de onde isso está vindo. Então você aí de casa, você vai ter que baixar esse arquivo TXT lá no site da PNAD, colocar ele numa pasta do seu computador e copiar esse caminho para cá, para o final do infix, senão não vai dar certo. Não é só de dicionário que se faz o infix, você precisa do arquivo fonte. E aí eu encerro aqui com ponto e vírgula. Tá, memorizamos, relembramos qual que é a estrutura do infix. Vamos usar o dicionário para construir isso. E eu sempre digo para os meus alunos que essa aula é uma aula de enganação. Que eu digo para todo mundo que é uma aula sobre Stata, mas na verdade é uma aula sobre como usar o Excel. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa,
O arquivo vem todo bonitinho, todo organizadinho aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é eliminar todas essas linhas cinzas, todas elas, essas linhas de divisão de título. Aqui eu tô apertando Ctrl-, tá? Mas existem outras formas de se excluir linhas no Excel. Usem a que vocês preferirem. Não pode ficar nenhuma para trás. Apagando o título. Apagando. Variável derivada, apaga também. Vamos lá, é chatinho mesmo. Mas é menos chato do que digitar todas as variáveis uma por uma no Stata. Isso eu garanto. E creio que foi a última. Deixa eu só dar uma conferida aqui com o arquivo um pouco mais ampliado. Acredito que sim. Acredito que apaguei todas as linhas cinzas. Se eu não apagar todas as linhas cinzas, vai dar errado. Eu vou ter que voltar e fazer de novo até apagar todas as linhas cinzas, tá? Daí, o próximo passo é dar um Ctrl T e selecionar toda a planilha. Tá, vocês podem fazer isso da forma que vocês quiserem e tirar o mesclado e selecionado. O que eu preciso? Mais uma vez, posição inicial, posição final, nome da variável. Todo o resto eu posso apagar. Faça um arquivo de segurança, tá? Mas nesse momento eu não preciso de nenhuma dessas colunas a partir da D. Eu vou copiar essa parte aqui, Ctrl C, para uma nova planilha, porque se eu tiver errado, vai ser menos perigoso, é só voltar ali sem perder nenhuma informação. Então, copiei aqui na minha nova aba, copiar como valores, tá? Melhor opção, façam copiar como valores. Essa coluna de tamanho, eu vou deletar ela. Você pode usar a coluna de tamanho para descobrir qual que é a posição final da sua variável no arquivo. Você faz uma fórmula em cima daquilo ali, questão de preferência. Eu não vou usar, eu vou fazer diferente. Vou apagar tudo que tem aqui dentro, vamos lá, Ctrl-, vou apagar essa coluna. E aí o próximo passo vou selecionar as colunas A, B, e aqui em ir para, ou pressionar F5, localizar e selecionar ir para, ou ir para especial, ou pressionar F5 para selecionar, localizar as células do meu arquivo, dessa minha pré-seleção aqui, que estão em branco. Selecionei o que está em branco, vou dar mais um Ctrl-, ou seja, mais um excluir células. Muito importante aqui que vocês escolham a opção deslocar as células para cima. Então, agora eu tenho uma listinha aqui e eu vou decorrer aqui até o final, até a última linha, para descobrir se tem alguma coisa de errado no meu filtro. No meu filtro não, na minha organização. Como que eu sei disso a partir desse arquivo aqui? Eu vou verificar se está terminando do mesmo tamanho, no mesmo local aqui. Essa lista tem que terminar exatamente aqui. Aqui a gente pode observar que alguma coisa está errada. Então, eu fiz algo de errado lá. O que aconteceu? Vamos voltar atrás. Provavelmente eu não excluí uma das células cinzas. Então, eu vou apagar a célula cinza que eu esqueci, deslocando para cima. Vou copiar e colar de novo como valores lá na planilha. Vou excluir isso aqui. Vou excluir, copiar, criar uma nova. Isso aqui acontece, tá, gente? É normal, a gente erra. Inclusive, é bom que eu erre junto com vocês para vocês saberem como reagir a esse erro. E aí, novamente, eu vou lá em localizar especial, em branco, Ctrl-, deslocar para cima e mais uma vez eu vou lá embaixo. E esse erro que vocês vão ver aqui agora é proposital, porque é algo que eu sempre esqueço e eu acredito que as pessoas podem esquecer também, que é aqui em cima no título, vamos aqui no título, aqui em cima no título,
Essa célula aqui, essa linha 1, tem uma coisa escrita especificamente na célula A. Quando eu apago o que está em branco do lado de cá, é natural que exista um desnível. Então, como que eu vou corrigir isso dessa vez? Ou antes de fazer a cópia, eu já tiro o que está escrito aqui. Se você for bom de memória, você vai fazer isso e vai se prevenir de qualquer erro. Ou eu venho aqui e excluo essa coluna, essa célula, especificamente a célula A1, e eu terei resolvido o problema. Vamos lá embaixo pra gente ver? Célula 421. Agora tá tudo alinhado. Agora, vamos voltar um pouquinho no Stata rapidinho, só para mostrar para vocês como as coisas são escritas. As coisas são escritas, nome da variável, tudo que tá aqui, todos os caracteres, tá? Vamos observar todos os caracteres. A gente tem o nome da variável, daí a gente tem um espaço, daí a gente tem a posição inicial da variável, um tracinho e a posição final. Lá no meu arquivo do Excel, eu tenho duas coisas. Eu tenho o nome da variável e a posição inicial. Então, vamos gerar todas as outras a partir disso. Deixa eu apagar o tamanho, né? Esqueci de apagar o tamanho dessa vez. Se você quiser usar, pode usar, não tem problema. Faça como preferir. Eu prefiro fazer o seguinte. Ato falho aqui. Gente, desculpa por isso. Delete. Como que eu gosto de definir qual que é a posição final? Eu já disse, vocês podem fazer isso via posição. Vocês podem fazer isso usando tamanho. Eu parto do seguinte raciocínio. A posição final de uma variável é uma antes da posição inicial da próxima variável. Como assim? Vamos fazer a continha aqui. Se eu tenho uma variável que começa... Se eu tenho a variável 1, vamos chamar a variável 1. Se a minha variável 1 começa na posição 1 e a variável 2 começa na posição 5, logo eu sei que necessariamente a minha variável 1 vai terminar na posição 4. Então eu consigo fazer posição inicial da próxima variável menos 1 vai ser igual à posição final da minha variável que eu estou tentando calcular aqui. Pode parecer confuso, mas pausem a tela e copiem a fórmula, que mesmo sem entender, vai dar certo, pode confiar. O outro elemento que a gente precisa é de um espaço. Eu vou escrever espaço aqui na coluna, só para vocês não ficarem perdidos, tá? Mas o que eu vou fazer é simplesmente digitar espaço e copiar, dando duplo clique, para todos os valores até o final, para todas as células até o final do documento, nessa coluna. E o tracinho. Um tracinho. E aí, tá, tenho todos os elementos, todos os caracteres que eu precisava estão escritos aqui. O que eu faço a partir disso? Eu vou usar um comando que chama concatenar. Concat. Igual a concat aqui no Excel. E aí eu vou começar a compor a minha frase, com base nas células que eu escrevi. Primeira coisa, nome da variável, ponto e vírgula. Segunda coisa, um espaço, ponto e vírgula. Posição inicial da variável, ponto e vírgula. Tracinho, ponto e vírgula, posição final. Não precisa do ponto e vírgula mais. Aqui, o que está escrito aqui, se vocês olharem, já é o que está escrito aqui no meu infix, pronto. E aí, eu preciso fazer essa fórmula para todo mundo? Não, só dar um duplo clique. Ou seja, eu não precisei digitar nada, em poucos passos eu consegui construir tudo isso aqui. E aí, deixa eu abrir aqui, vamos só fazer, só para comprovar que deu certo. Vou criar um infix vazio aqui. Deixa eu copiar o hashtag D. É importante, porque isso vai informar para o Stata que a gente está usando mais de uma linha para fazer um comando. Vou vir na minha seleção, vou copiar. Simples assim, copiar e colar. Simples assim, copiar e colar. E aí tem o final. Esqueci de um detalhe. Que eu lembrei da outra vez. Vocês não sabem, mas estou gravando esse vídeo pela segunda vez e a minha garganta já está começando a arranhar. Aqui no final, eu tenho um problema com essa fórmula que eu fiz. Porque não tem uma posição inicial da próxima variável para a última variável. Então, eu vou ter que fazer manualmente. Vou lá no meu dicionário,
olho qual que é o tamanho dessa variável e calculo, normalmente. Eu preciso ir lá no dicionário para olhar? Não preciso, porque eu já sei que o tamanho é 15. Então, eu vou fazer esse caso aqui específico, mas se você não sabe, tá? Não invente, eu já sei que é 15 e aqui eu vou somar mais 14, porque lembrando que a primeira posição, a posição inicial, já conta como uma posição. Eu explico tudo isso lá na primeira aula, com detalhes, então é isso. Agora sim, vou copiar isso aqui, mais uma vez, que eu tinha feito ligeiramente errado. Mas o bom, é o que eu falo sempre, o bom de errar é que você já aprende a consertar. E vou copiar essa última linha, que é a linha do using. Mais uma vez, de onde que vem o que é esse using? Estou dizendo para o Stata de onde que ele vai pegar o arquivo. Só para relembrar, quem não assistiu a primeira aula, esse arquivo eu baixei lá do mesmo lugar onde eu baixei o dicionário. Vim aqui, escolhi o ano correspondente. Ele foi para algum lugar do meu computador que eu fui lá e copiei o caminho. Lembrando que para quem tem o Windows 10, essa opção copiar o caminho aparece aqui em cima, tá bom? E aí ele já copia o caminho e já colo aqui no final do arquivo e tá tudo bem. Feito tudo isso, é só dar um Ctrl D. Aliás, mais uma coisa, mais um macete aqui para vocês. Isso aqui tá pronto, tá? Se eu der o Ctrl D, já vai rodar. Inclusive, vou fazer isso. Enquanto o Stata roda esse arquivo, eu vou ensinar mais um truquezinho. Olha só para essas variáveis. O dicionário vem escrito tudo em letras maiúsculas. Todas as letras são maiúsculas. Só que quando você está trabalhando lá no seu dia a dia, no Stata, no seu dia a dia com a sua base de dados, é um pouquinho chato ter que ficar digitando Shift toda hora ou manter o Caps Lock ativado para poder resgatar essas variáveis, para poder usar essas variáveis. Então, o conselho meu é resolva isso aqui no Excel antes. Como que eu faço isso? Se você não entende nada de Excel, você pode vir aqui em localizar, replace, e aí você vai localizar todas as letras Vs, tá? Porque o código começa com a letra V quase sempre. E aí eu vou escrever em letra maiúscula. Vou marcar essa opção diferenciar maiúscula. Se isso aqui não estiver aparecendo dessa forma para você, vai estar aqui, ó, opções, diferenciar maiúsculas. Vou localizar o Vzão e substituir por Vzinho. Substituir tudo, ok. Resolveu todo o meu problema? Ainda não, porque lá para baixo, na PNAD, a gente tem umas variáveis que são derivadas. E aí a etimologia delas, o nome delas, na verdade é VD e não só D, não só V. Então eu vou ter que localizar o D e substituir por um Dzinho. Substituir tudo. Olha só, resolvido. Então, eu aconselho que antes de copiar e colar isso lá no Stata, façam essa correção de letras maiúsculas e minúsculas, só por questão de facilitar. Muda alguma coisa para o Stata, ser letra maiúscula ou minúscula? Não, só vai facilitar o seu dia a dia, porque vai ficar mais direto de digitar as variáveis, e quanto mais simples, melhor. Essas variáveis aqui de cima, que estão em maiúscula, eu pessoalmente prefiro renomear elas lá no Stata usando o REM, o F maiúscula, o F minúscula, porque são poucas coisas e eu acho mais fácil fazer isso lá do que aqui. Mas vocês podem fazer isso aqui ao invés de fazer lá. Inclusive pode vir aqui, opa, foi para o final do arquivo. Pode vir aqui e já mudar aqui no próprio negócio, na própria linha, tá? Não tem problema. Você pode vir aqui e ir alterando o que for da sua vontade. A essa altura, eu espero que o Stata já tenha filtrado a base, filtrou, e só para mostrar para vocês o resultado final, é que eu tenho aqui a minha base de dados, está aqui a minha lista de variáveis que eu criei, inclusive com as letras maiúsculas, porque eu rodei assim. Se eu quiser fazer diferente, é só fazer diferente. E só para mostrar que realmente é uma base de dados, vamos visualizar ela aqui, em BR. Então,
Abrir do outro lado. Está aqui a minha base de dados, todas as informações da PNAD 2014. Fiquem sempre atentos às notas técnicas do IBGE, porque o dicionário muda de tempos em tempo, então você frequentemente vai precisar mudar o dicionário, pelo menos de uma vez no ano vai mudar. Às vezes passa um grande período de tempo sem mudar, dessa vez teve uma alteração em novembro e outra logo agora nesses últimos meses, não vi exatamente qual foi a data. E alterações, por mais pequenas que sejam no seu dicionário, pode causar muita alteração nos seus resultados. Muitas vezes os resultados, as primeiras variáveis, as variáveis de descrição das pessoas, de descrição do domicílio, cor, raça, sexo, não mudam, elas continuam fixas, mas lá para baixo muda alguma coisa. Agora mesmo eu descobri esse problema, porque apesar dessas variáveis de descrição da parte 1 e da parte 2 estarem iguais, a minha variável de renda deu problema. Por quê? Porque mudou 2 casas, porque mudou 2 posições. Então, é isso. Espero realmente conseguir postar com mais frequência. Espero que vocês não achem que eu tô mentindo com esse título de 10 minutos, porque o vídeo já tem 20 minutos. Mas lembrem que eu tô explicando tudo o tempo inteiro. Se vocês pegarem realmente para fazer, vocês vão realmente gastar 10 minutos. E se eu ajudei vocês, deixa um like, comenta, indica para um amigo. Se quiser me dar dinheiro, eu vou deixar aqui embaixo o meu Pix, que é o meu e-mail, tá? Então você pode doar o quanto você quiser, tipo, a aula da professora Adriana me ajudou muito e eu não vou ter que procurar um professor particular, eu não vou ter que passar a minha noite chorando porque o meu TCC está atrasado, porque ela simplesmente resolveu todos os meus problemas e eu quero dar R$1.000 para ela. Você não vai pensar isso, mas se você quiser me dar R$10, eu aceito. E se você precisar de aulas, nem sempre eu estou disponível, mas muitas vezes eu consigo sim separar um tempo para dar uma hora aula e faço uma aula preparada especificamente para o que você está precisando, ou pelo menos te indicar uma pessoa que vai ajudar. Então não hesitem em me mandar e-mail pedindo orientação, procurando por aula, ou me dar dinheiro mesmo. O Pix e o meu e-mail é o mesmo, está na descrição. Muito obrigada, até mais.